Capítulo 1166. Abrindo o portão da vida. A tradução do Koan. Revisão. Fresou o padrinho. O tempo seguiu seu rumo. Se passassem 3 dias do lado de fora, passaria um mês para Li Ming. Imperceptivelmente, meio mês se passou. No artefato espiritual em formato de fornalha para alquimia, o embrião da pedra solar violeta tinha se fundido completamente. As relíquias do osso de dragão se fundiram nela, formando um líquido dourado que irradiava a luz em todas as direções. No início, essa bola de fluido tinha 1 pé de diâmetro. Então, conforme foi lentamente assada pelas chamas, ela se tornou cada vez mais pequena e concentrada. Rumblé, rumblé, rumblé. A fornalha tremeu. Em toda a estrutura da fornalha, traços estranhos e ancestrais se acenderam como se estivessem voltando à vida. Esses traços assemelhavam-se às grandes bestas viciosas selvagens, com longas presas, garras afiadas e podia-se até ouvir vagamente o som de rugidos horrendos vindo da fornalha. Este forno é como uma criatura viva. Li Ming virou a cabeça, surpreso, ao ouvir o rugido da fornalha se tornar cada vez mais claro. Então, ele relaxou imediatamente. Como um artefato espiritual, esta fornalha naturalmente tinha o espírito de um artefato dentro dela. Embora isso não fosse sua própria fonte espiritual do artefato, mas uma falsa fonte espiritual do artefato, muitas vezes esse não era pior que um verdadeiro. A maior falha de uma falsa fonte espiritual do artefato. A única maneira era se alguém se fundisse em um raro material celestial como um cristal espiritual dos 9 orifícios para reforçá-lo. E em termos de qualidade verdadeira, muitos espíritos de artefato falsos eram de um nível extremamente alto. Isso porque quando esses espíritos de artefatos eram selados no artefato espiritual, eles já haviam se tornado extremamente poderosos. Este era um fator razoável. Se um ancião supremo estivesse refinando seu artefato espiritual vital, por que eles não escolheriam uma poderosa criatura mística como sua fonte? Se um ancião supremo do reino Empyreal fosse capturar a alma de uma besta divina e a transformasse em um espírito de artefato, então era possível refinar um artefato espiritual transcendente. O espírito de artefato desta fornalha em formato de artefato espiritual foi criado por um ancião supremo que matou uma besta de cristal de olhos azuis ancestral e usou a sua alma. Os traços ferozes ao longo da fornalha também foram formados pela besta de cristal de olhos azuis ancestral. Isso fez com que a fornalha tivesse uma aura extremamente tirânica e selvagem depois de completa. As chamas ardentes que produzia eram incomparavelmente quentes, queimando os céus. As impurezas eram constantemente derretidas à medida que a essência dessa mistura se tornava cada vez mais concentrada. Dia após dia, a bola de líquido dourado com originalmente 1 pé lentamente encolheu até ter 3 polegadas. Durante esse tempo, o cristal espiritual dos 9 orifícios flutuou no topo da cabeça de Mu Qianshui. Linhas fracas de uma energia refrescante e uma névoa mística caíram do cristal espiritual dos 9 orifícios, fundindo-se lentamente a forma de alma de Mu Qianshui. A luz fraca revitalizava seu corpo o tempo todo. Sem o cristal espiritual dos 9 orifícios, apesar de Mu Qianshui ser capaz de terminar o refinamento da pílula, teria tido um enorme custo para o poder de sua alma divina. Afinal, ela era incapaz de usar a verdadeira essência e teve que mover os materiais ao redor com sua força da alma. A alquimia já era um trabalho exaustivo, mas ela tinha que pagar um custo várias vezes maior que o de um artista marcial comum. Nos últimos dias, o volume do cristal espiritual dos 9 orifícios diminuiu em 1/10. Mu Qianshui levantou a mão e jogou várias ervas medicinais de 100.000 anos na fornalha. Estas eram ervas medicinais que Li Ming encontrara no Anel Violeta Extremo quando ele estivera explorando o Templo das Maravilhas. Agora, Mu Qianshui usou a essência dessas ervas para nutrir a pílula da imortalidade esotérica. Uma pílula de alto grau tinha uma certa sabedoria própria. Podia se alimentar, absorvendo a essência das ervas medicinais. O que Mu Qianshui estava fazendo agora era usar a essência dessas ervas medicinais para alimentar a pílula da imortalidade esotérica. Sob o calor escaldante, essas ervas de 100.000 anos secaram rapidamente.
Enquanto se cavam, a essência líquida jorrava delas, fundindo-se constantemente com o líquido dourado do embrião da pedra solar violeta. Logo, a essência multicolorida dessas ervas medicinais foi completamente absorvida. Depois que a bola de líquido dourado absorveu essa essência, ficou ainda mais deslumbrante e mais concentrada, encolhendo-se até o tamanho de um pequeno ovo. A bola de líquido gradualmente passou para um estado semissólido. A pílula divina estava quase formada. O tempo passou um dia de cada vez. Li Ming já estava na área de treinamento há quase 2 meses. Vosh! O raio de luz roxa atravessou de repente os céus. Naquele momento, todo o poder do trovão dentro dele pareceu se reunir em um único ponto. Montanhas e rios se separaram e uma fissura enorme foi aberta na terra, fazendo com que a lava se espalhasse pelo mundo. Rumblé, rumblé, rumblé. Vulcões entraram em erupção. Quantidades infinitas de lava inundaram como incontáveis cavalos a galope, fazendo com que até a terra tremesse. Em um ambiente tão apocalíptico, Li Ming voou alto no ar. A lança agora havia atravessado 100 milhas, fazendo com que até o espaço ao seu redor tremesse. Abaixo dele, a rocha que era mais dura que o aço mortal foi rasgada como pano, fazendo com que um vale de 100 milhas de comprimento se formasse. Sheila! O trovão descendo, dançando ao redor como cobras roxas maníacas. Arcos elétricos espessos se entrelaçavam a Li Ming, subindo e descendo pelo corpo dele. Neste momento, Li Ming parecia um deus do trovão. Li Ming olhou para a longa lança em suas mãos, sentindo seu corpo se encher de força. A fonte do poder que ele sentia fluindo através de seu corpo agora era completamente diferente de antes. No passado, a força de Li Ming vinha de constantemente entender as leis, e então usar sua própria verdadeira essência para estimular o poder das leis, transformando a energia de origem do céu e da terra em sua própria arma de batalha. Durante esse processo, Li Ming sempre sentiu que sua própria força era muito minúscula e fraca. Quanto às leis do mundo, elas eram incomparavelmente massivas, fazendo com que todos os que estavam diante delas se ajoelhassem em reverência. Mas desta vez era completamente diferente. Li Ming achava que o poder das leis que ele usava naquele momento não vinha dele meditando sobre elas, mas de seu próprio corpo. Naquele momento, Li Ming podia sentir seu próprio corpo se tornar um com o mundo. As leis do mundo fluíam naturalmente de sua carne, sangue e órgãos. Era como se seu corpo tivesse sido condensado a partir das leis. E quando ele usou essas leis para controlar a energia de origem do céu e da terra, ele não sentiu a sensação brusca de antes. Agora tudo parecia fluir suave e perfeitamente. Tal sentimento era maravilhoso demais. Pensar que toquei no limiar de conseguir fundir as 3 primeiras leis do trovão tão rapidamente. Embora minhas leis do trovão sejam inferiores às minhas leis do fogo, elas ainda estão lentamente se desenvolvendo. Além disso, eu posso sentir um novo poder dentro de mim. No continente da queda do céu, Li Ming já havia treinado durante anos antes de lutar contra Yang Yun. Ele havia estudado o pergaminho de Jade com a lei do trovão que Jiang Ziji, do clã Qilin Roxo Elétrico, havia deixado para trás e estudado as 3 primeiras leis do trovão, o poder da morte, o poder da vida e velocidade extrema. Entretanto, os entendimentos de Li Ming com relação a essas 3 leis não eram particularmente profundos e ele estava inacreditavelmente longe de conseguir fundi-los. Mas agora, ele já havia alcançado o ponto de fundi-las. Estes últimos 2 meses de treinamento eram iguais a quase um ano na estrela espiritual flamejante. É claro que isso não significa que as áreas de treinamento da Casa de Leilões da Cidade Imperial e Memorial eram de maior qualidade que a estrela espiritual flamejante. Em vez disso, quando Li Ming alcançou as 9 mortes, uma enorme quantidade das leis do mundo foram integradas em seu corpo. Agora, tudo o que ele precisava fazer era senti-las para dominá-las rapidamente. Li Ming, você fez bem. Suas 9 mortes alcançaram as 33 elevações ao céu e as 9 etapas da destruição da vida que você experimentou trouxe benefícios inimagináveis. Esta é a contribuição combinada do cubo mágico, os 2 poderes divinos transcendentes, espírito de batalha no nível ouro da energia Ongmeng e também aquela réplica divina da conta demoníaca.
Somente combinando todos esses fatores juntos você conseguiu o que tem agora. Eu arriscaria um palpite de que mesmo um descendente de um império não teria uma destruição da vida mais perfeita do que a sua. Suas 9 mortes é singular e única, permitindo que você experimentasse a tribulação celestial 9 vezes. Além disso, porque você conseguiu atravessar a tribulação celestial, até certo ponto você se tornou alguém que vive parcialmente fora das regras do Dao celestial e controla seu próprio destino. De fato, você deve ser capaz de controlar as leis do Dao celestial até certo ponto. Naturalmente, seu cultivo é muito baixo. Mesmo se você fizesse, não seria nada digno de nota. Mu Qianshui disse, aparecendo de repente na frente de Li Ming. Ela não havia dito uma única palavra exagerada. O corpo atual de Li Ming, em termos das leis, poderia até ser comparado a uma besta divina. A besta divina era amada pelas leis da natureza. Seus ossos eram esculpidos com as leis e sua carne e sangue foram fundidos com runas de leis. Seus órgãos eram capazes de comungar com o mundo, formando uma grande matriz de 5 elementos. Seus corpos não eram o que corpos humanos poderiam comparar. Eles eram como a fusão do Dao celestial, capazes de acessar e usar diretamente as leis do mundo. Se a força de uma besta divina não dependesse principalmente de seu talento, apesar de sua capacidade de aprender ser extremamente pobre, então eles seriam até mesmo insuperáveis pelos impérios humanos. E agora, Li Ming tinha uma percepção igual a um gênio monstruoso e ele também tinha um corpo que poderia se comparar com a uma besta divina no aspecto das leis. Se Li Ming continuasse cultivando o caminho marcial do fortalecimento corporal e fosse capaz de melhorar seu corpo até que fosse tão poderoso quanto o corpo de uma besta divina, então ele se tornaria uma besta divina humanoide que também era habilidoso em aprender e cultivar. Senhorita Nu, você já terminou de refinar a pílula? Li Ming ficou surpreso ao ver Mu Qianshui. Nos últimos meses, Mu Qianshui selou seus sentidos e se isolou do mundo. Agora que ela apareceu de novo, presumivelmente, a pílula deveria estar pronta ou quase pronta. Sim. Mu Qianshui apontou um dedo. Li Ming se virou e viu a fornalha alquímica ainda flutuando entre os céus e a terra como antes. Incontáveis quantidades de fogo ainda se juntavam em direção a ele. O fundo estava vermelho, torrado, mesmo quando incontáveis raios de luz se chocavam contra ele do céu, se agitando imprudentemente com trovão e fogo. Esse tipo de sentimento era semelhante à tribulação celestial. É claro que Li Ming sabia que a pílula da imortalidade esotérica estava impossivelmente longe de criar a sua própria tribulação celestial. Somente quando uma pílula divina transcendente aparecia tal fenômeno ocorreria. Muito menos uma pílula divina transcendente. A pílula da imortalidade esotérica era muito inferior à pílula do mundo ilimitado. Chamas ardiam, o trovão crescia. A fornalha reuniu mais e mais força. Finalmente, chegou a um ponto crítico e entrou em erupção. A tampa da fornalha estourou e uma pílula vermelha e dourada, do tamanho de um ovo de pombo voou para fora, como se quisesse escapar do mundo. Li Ming já estava preparado. Seu corpo se moveu e sua extrema velocidade entrou em erupção. Ele imediatamente apareceu em frente à pílula da imortalidade esotérica e a pegou. Ele conseguiu obter essa pílula divina. Em suas mãos, esta pílula estava fervendo e extremamente pesada. Li Ming sentiu que aquilo que ele pegou não era uma pílula, mas a essência reduzida de uma estrela de fogo flamejante. Li Ming, você já tem o pergaminho de jade com o manual do tirano celestial e deve ter melhorado sua compreensão nos últimos dias. Agora, siga o método para revolver a energia dentro do seu corpo de acordo com o manual do tirano celestial. Faça-o fluir através do limiar da vida e da morte e ataque o portão da vida. Com sua fundação atual, não deve haver nenhum problema. Além disso, percebi que o fragmento pergaminho ósseo de antes. Eu descobri que havia um esboço para uma antiga técnica do caminho marcial do fortalecimento corporal dentro dele. Embora estivesse muito incompleto, consegui entender algo novo. O que seria? Perguntou Li Ming, surpreso. Se a voz e a expressão de Mu Qianshui fossem tão sérias, essa colheita não deveria